Sim, é exatamente isso que você leu no título do vídeo. Foda-se a sua família. Mas eu vou explicar aqui nesse vídeo e eu acredito que você vai me entender completamente. E se você for uma pessoa que esteja estagnada por causa da sua família, você vai entender esse vídeo. E para começar esse vídeo aqui, eu quero começar a falar que você não é obrigado a salvar absolutamente ninguém da sua família. Ai, como assim? Provavelmente, se você nasceu de uma família pobre, você não é obrigado a dar uma vida boa para sua mãe. Você não é obrigado a dar uma vida melhor pro seu pai. Está entendendo o que eu tô querendo dizer? E por que que eu falo isso? Porque você tem que focar na sua vida, entendeu? Você tem que salvar você, primeiramente. Porque no jeito que tá o mundo hoje, você primeiro precisa se salvar. E depois você pensa em salvar as outras pessoas, se você tiver condição. Então, o que eu quero dizer é que você não pode deixar de fazer as suas coisas para fazer coisas para sua família. Porque você, entre aspas, tem meio que uma obrigação com eles de fazer isso, porque sei lá, eles tiveram tudo desde criança. Mas é exatamente esse o ponto. O seu pai e sua mãe te deram tudo desde criança, você sabe por quê? Porque isso é a obrigação deles. Literalmente, é o mínimo que eles fazem. Eles foram lá, tiveram a responsabilidade de ter um filho, de fazer um filho, de colocar um filho no mundo, uma pessoa, um ser, né? Que é algo muito importante, assim, muito loucura, muita responsabilidade isso. Tem que ser algo planejado, por mais que na maioria das vezes não seja. Então, se eles tiveram que deixar de fazer coisas pra eles, pra fazer por você, porque tinha você, ou enfim, se eles te deram abrigo, básico, comida, isso só foi responsabilidade deles. E não é sua obrigação devolver agora, entendeu? E caso, sei lá, no caso você foi um acidente, no caso você saiba disso, e meio, porque tem muitas famílias assim, que são tóxicas, que deixam isso claro para os filhos que foi um acidente, ou às vezes que o filho destruiu a vida deles, dos pais. Então, se você é um acidente, ou talvez você esteja com a sensação de culpa ainda por morar com seus pais, ou não sei, tem muito isso quando a gente é adolescente, quando a gente tá iniciando a fase adulta, ali até os 21 anos, 22, a gente fica com essa sensação de culpa por estar ainda na casa dos pais. Porém, se você acabou meio que tendo que nascer ali e isso acabou com a vida deles, isso não é responsabilidade sua. Você não tem que se colocar a culpa nisso. Até porque eles que fizeram você, eles que tiveram a responsabilidade de ter tido um filho sem uma estabilidade financeira. Então você não deve devolver isso para eles. Você não tem obrigação de fazer isso. A não ser que você queira, depois de um tempo, vamos supor que você esteja com uma estabilidade financeira, aí sim você possa pensar nisso. Porém, você vai ter que priorizar você primeiro. Eu vejo muitas pessoas querendo ajudar a mãe, ajudar o pai, eu acho muito bonito isso, mas a pessoa nem se ajudou ainda, tá entendendo? Tem muito disso, dessa promessa que os gurus geralmente fazem para as pessoas para vender cursos, de falar para você imaginar ajudando sua mãe, comprando uma casa para ela. E isso é pura e simplesmente para te vender coisas, para mexer com a sua mente, para saber que essa é a sua dor às vezes e você ir lá e comprar o curso dele para ele ganhar dinheiro. E aí isso ele faz isso usando a dor do público. E isso é normal, isso não é algo ruim se o curso for realmente bom e te ajudar a fazer dinheiro. Porque geralmente é isso, venda é você vender, é você solucionar uma dor da pessoa, um problema da pessoa. Uma pessoa tem uma dor, você vai lá e resolve isso para ela. O problema é quando o seu produto ou o seu serviço não resolve isso. Então tem muita pessoa que tem essa ideia de salvar a família por vários motivos. Eu citei alguns agora no momento. Mas, irmão, você precisa primeiro salvar você. Você primeiro precisa ter a sua estabilidade financeira. Você precisa focar em você. A sua família, ela vai te achar muito chato e vai ficar muito puto com você quando você deixar de fazer coisas por elas e pra elas pra fazer alguma coisa pra você. E isso vai ser completamente normal. Você vai ter que aprender a lidar com isso, porque você precisa aprender a falar não pra eliminar o ruído da sua vida, pra você poder focar nas suas coisas. Se você tem que trabalhar num projeto seu ou estudar alguma coisa, você não vai no mercadinho ali comprar alguma coisa e perder tempo, entendeu? Que porque sua mãe pediu, porque seu pai pediu, sei lá. Não, você tem que focar nas suas coisas.
Você tem que aprender a falar não de qualquer jeito. Isso vai soar meio rude pra eles, vai, às vezes, eles vão querer fazer você se sentir culpado, mas você vai ter que aprender a lidar com isso. E parece um negócio idiota, tipo, porra, por que que eu não posso ir ali no mercadinho ali comprar um negócio pra ajudar? Mas isso leva tempo. Você ir no mercadinho às vezes leva, sei lá, uns 30 minutos, dependendo, uns 15 minutos, depende do mercadinho perto de onde você mora. E isso, querendo ou não, é um tempo do seu dia que você perde muito grande e hoje em dia tempo é muito valioso. Eu, por exemplo, eu tenho que trabalhar de manhã em uma oficina e de tarde eu tenho aqui para gravar meus conteúdos, para tocar os meus projetos. E de noite eu vou para academia. E tudo isso acaba que fica meio não, fica muito corrido e eu tô sempre com a sensação que eu tô atrasado. Então eu meio que tenho que falar muito não para as pessoas, porque eu tô focado nas minhas coisas. Eu ainda não tenho uma renda que eu possa viver sozinho, que eu consiga ser independente, e isso causa uma preocupação na minha cabeça que eu tenha que trabalhar a todo momento para mim conseguir fazer isso girar e fazer dar certo. Ou seja, eu tenho foco, eu tenho um objetivo para atingir. E tudo que tiver fora disso, eu vou estar eliminando, eu vou estar dizendo não para essas coisas. Agora, isso não significa que você não deva ajudar a sua família. Você não deve lavar uma louça, fazer uma coisa ali, ir no mercadinho às vezes quando você tem tempo. Sempre que você tiver disponível e puder ajudar, não tiver alguma coisa para fazer, aí você pode ajudar a sua família com o maior prazer, as pessoas, todo mundo. É ótimo ajudar as pessoas. Porém, você tem que vir em primeiro lugar. Seus projetos têm que vir em primeiro lugar do que a sua família, né? Por quê? Porque isso vai depender de como que você vai viver toda a sua vida. Tudo bem, sua família é importante, mas o que que é mais importante? Você ajudar a sua família, ir no mercadinho ali, alguma coisa besta, ou você estudar para poder ter uma qualidade de vida para o futuro, poder morar em um lugar com qualidade de vida, você ter coisa para comer, o que que você escolhe? Então, você vai precisar fazer uma escolha na sua vida. Se você quer viver para apenas ajudar as outras pessoas e viver a vida de outras pessoas, só ajudando outras pessoas, e quando for para você ter dinheiro, para você ter suas coisas, a sua vida, sua carreira, seu profissional, seu relacionamento amoroso que você tem, seu casamento, o que quer que seja, e aí você não consegue, você não tem dinheiro porque você abdicou um tempo ali, sei lá, pra ter que olhar seu irmão, pra ter que comprar alguma coisa, ou abdicou seu tempo ali porque você tinha que ir para um aniversário de uma pessoa desconhecida que mal sabe quem que você é, até mesmo tarefas domésticas. Às vezes não terá tempo para ajudar as outras pessoas da sua casa. E por que que eu falo isso? Porque às vezes você não vai ter tempo para ajudar a lavar um quintal inteiro da sua casa, a lavar todos os banheiros. Por exemplo, aqui onde eu moro é uma casa muito grande. Então, o quintal é gigantesco, tem garagem lá na frente, tem dois banheiros. Às vezes fica muito difícil eu conseguir ajudar totalmente na limpeza da casa. Óbvio que sempre que eu posso, eu ajudo. O meu quarto, por exemplo, sempre mantenho ele arrumado, limpo, organizado. Mantenho sempre a cozinha organizada quando eu uso as minhas coisas. O banheiro também, que eu uso, que é o banheiro aqui do lado, na frente do meu quarto, aqui no corredor, que é o que eu mais uso geralmente. Eu sempre mantenho ele limpo, sempre tô limpando ele, lavando ele, para poder manter organizado. Mas tem muitas coisas que eu não consigo fazer. Louça, por exemplo, eu lavo louça só de domingo, praticamente, de tarde. Lavar quintal, não consigo. Lavar banheiro, lavar a casa inteira, fazer uma faxina super. Não consigo ajudar nisso. E eu sei que é algo que eu poderia sim ajudar. Mas o que que vai ser mais benéfico para os meus avós, no caso? Por exemplo, eu ficar ajudando eles aqui em casa muito, até com contas, eu não ajudo com contas aqui em casa, nenhuma praticamente. Então, o que que é melhor para os meus avós? Eu ajudar eles aqui, comprar as coisas para cá, aqui para casa, ajudar a limpar, lavar, fazer tudo. Ou é melhor eu focar nos meus objetivos, nas minhas coisas, nos meus projetos, para mim poder ganhar o meu dinheiro e sair daqui o quanto antes. Que aí eles não vão ter mais gasto nenhum comigo, entendeu? Eu não vou sujar mais nada, então tudo que eles precisarem lavar e limpar vai ser deles. Por quê? Porque eu já vou ter minha casa, já vou ter minhas coisas. E aí sim, quando eu tiver minhas coisas,
Aí sim, obviamente, quando eu tiver casado, aí sim eu não vou ter problema nenhum em fazer as coisas de casa, em lavar louça, em lavar. Primeiro que eu não vou ter uma casa gigantesca, igual essa aqui que eu tenho, porque eu quero morar em um lugar melhor, com mais qualidade de vida, mais pro centro. Então, provavelmente eu vou pegar um apartamento menor, então vai ter menos coisas pra limpar e lavar. Mas voltando ao assunto, aí sim, depois que eu tiver uma estabilidade financeira, tiver conquistado já as coisas principais que eu vou precisar pra minha vida, um apartamento. E os meus móveis, as coisas pra eu viver tranquilamente e tiver uma renda pra viver tranquilo. Porra, aí eu não tenho problema nenhum em fazer essas coisas porque eu já vou ter conquistado todos os meus objetivos, já. Todos não, né? Mas o que eu preciso ali para viver com uma qualidade de vida. E sim, não quer dizer que eu estar com estabilidade financeira significa que eu não vou estar trabalhando. Óbvio que eu vou estar. Quando eu conquistar minhas coisas do apartamento, eu vou estar trabalhando. Mas eu não vou precisar estar trabalhando tão loucamente igual eu estou agora, para poder conquistar minhas coisas mais rápido, para mim poder fazer dinheiro mais rápido. Eu já vou ter uma estabilidade financeira, já vou ter as minhas coisas. Então não vou estar precisando estar trabalhando tão loucamente. E por isso, eu vou ter mais tempo sim para cuidar da casa, para fazer outras coisas, para minha família, no caso, também. Que aí, no caso, minha família vai ser eu e minha namorada, né, depois, então. Mas enfim, concluindo tudo aqui que eu tô falando, é que talvez você não vai ter tempo para fazer as coisas que você tem para fazer em casa e você estudar, trabalhar ao mesmo tempo, trabalhar em dois lugares, trabalhar CLT, tocar projeto, e você não vai ter tempo para fazer tudo isso. E mesmo se tiver, talvez você não vai ter tanto tempo assim para dedicar ao seu projeto. Eu tenho as minhas horas aqui que eu trabalho no dia criando conteúdo aqui pro YouTube, e eu não vou dispersar essas horas para fazer as outras coisas. A sua família, ela vai ter que entender que você está trabalhando. É como se você estivesse fora de casa num CLT num escritório. Você não existe. Tá entendendo? Quando você estiver fazendo suas coisas, estiver estudando em casa. Então é isso. Acho que eu fui longo demais nesse assunto aqui. E outra, quando você estiver fazendo suas coisas, trabalhando, CLT, tomando as suas decisões com base na sua verdade, no que você vive, no que você quer, com certeza, na maioria das vezes, talvez você não vai ter o apoio deles. Ou vai ter um apoio falso, entre aspas, assim, porque às vezes a pessoa fala que apoia ali, não sei o que lá, mas não, não apoia. E o motivo disso não é nem que eles são pessoas más, pessoas ruins. Às vezes eles só não entendem o que você tá fazendo. Tipo eu, como eu vou explicar que eu tô gravando um vídeo e isso pode se transformar em um trabalho? Ou melhor, é um trabalho, mas que talvez eu vou ganhar dinheiro um pouco mais a longo prazo, a médio, a longo prazo aqui. Como que eu vou explicar isso para meus avós? Não tem como. Ou talvez até tenha, mas eles vão achar muito besta. Vai falar, tipo, mano, vai trabalhar, tá ligado? Tipo, vai sair de casa, fazer as coisas, buscar um currículo. Só que hoje em dia tá foda. Porque se você pega um emprego, CLT, R$ 1.518, que é o salário mínimo hoje em dia no Brasil, que não dá pra você fazer nada. E ainda você é escravizado praticamente nas empresas. Então não dependa do apoio deles, porque às vezes eles nem vão entender o que você tá fazendo, talvez. Você também não precisa ficar se explicando pra eles, você não precisa dar justificativa pra eles do que você tá fazendo, a não ser que seja de menor, né? Aí é outra história. E aí também depende do que você estiver fazendo. Se não quiser falar sobre os seus projetos, você não é obrigado a falar também mesmo você sendo de menor. Então você não precisa ficar gastando essa energia toda tentando explicar pra eles o que que você faz, o que você tá tentando fazer, porque isso, nossa, vai te dar um desgaste tão grande tentar convencer ele dessas coisas. Então só taca esses projetos ali do jeitinho que você quer ali e não dependa do apoio deles. Seja você mesmo, busque apoio de pessoas que já construíram o que você quer construir, que é praticamente o próximo tópico aqui que eu quero falar que é você não ouvir conselho das pessoas que não construíram o que você quer construir. Então, se a pessoa às vezes não vive uma vida que você quer viver, não construiu uma coisa que você quer construir, por que você vai escutar um conselho dela? Às vezes a pessoa é mais ferrada que você ali, tá querendo te dar conselho. Tá querendo falar o que você tem que fazer, o que você deve fazer, sendo que não é assim que as coisas funcionam. Você tem que completamente descartar o conselho dessas pessoas. A não ser que seja conselho de pessoas que você ama. E aí talvez você leve um pouquinho em consideração, mas dependendo nem as pessoas que você ama. Dependendo porque. E quando você encontrar uma pessoa que já construiu o que você quer construir, que às vezes tem uma vida que você quer viver, você vai ouvir todos os conselhos dessas pessoas. Não esquece disso. Que essa pessoa já construiu coisas,
Essas pessoas, eles não construíram necessariamente o que você quer, mas a pessoa já construiu alguma coisa de importante, você sabe a história dessa pessoa. E aí você vai ouvir essas pessoas e vai não necessariamente aceitar todos os conselhos, mas você vai ouvir mais essas pessoas e vai levar mais em consideração o que elas falarem. Agora entrando em outro tópico aqui, mas também ao mesmo tempo, toma cuidado, tá bom? Que tem pessoas que construíram coisas através de que não foram através delas. Tem muito personal, às vezes, que é gordo ou é magro, e ele sabe passar um treino. Ele estudou pra isso, entendeu? Então não leve tanto ao pé da letra, assim, as coisas que eu falei aqui. E agora outro tópico e muito importante, que eu acho que eu vi um vídeo sobre isso, acho que aqui no YouTube mesmo, ou se não lembro se foi em algum curso, em algum livro, é que a sua família, eles vão rejeitar a sua mudança e seu amadurecimento. E é meio que aquela sensação das pessoas te tratarem como criança, como se você fosse adolescente ainda, ou te tratar como o seu eu antigo que você era. Eles não vão aceitar a sua mudança ali. Isso vai travar você de uma forma, vai estagnar você de uma forma que não vai deixar você evoluir. Porque para você evoluir, você precisa mudar, você precisa amadurecer, você precisa viver experiências novas, fazer coisas novas. E provavelmente a sua família vai começar a rejeitar isso. Eles não vão querer que você mude, que você seja você mesmo. Que para eles vai ser muito mais confortável você só ser a mesma pessoa ali. Eu, por exemplo, eu já fui muito dado como uma pessoa desastrada, que não sabe fazer as coisas direito. Mas hoje em dia eu falo, mano, eu não sou assim. Não sou eu, faço as coisas direito, não sou desastrado, eu sempre tomo cuidado com tudo que eu posso. Acidentes acontecem, é normal. Ninguém controla todo mundo. Com todo mundo acontece acidentes. E eu não deixo mais as pessoas meio que me tratarem como se fosse no passado. Isso é um dos motivos de você às vezes ficar estagnado. Você está em um lugar que as pessoas não aceitam a sua mudança. Não aceitam você ser você mesmo. Porque é um preço que se paga, isso, quando a gente começa a ser a gente mesmo, é ficar mais sozinho. Porque as pessoas, elas não vão aceitar você do jeito que você é, porque elas estão ali, é muito mais fácil para elas serem um padrão ali de tudo para participar de um grupo. Então vai ser muito mais confortável para ela ficar assim. E quando você começar a ser você mesmo, essa pessoa vai meio que ser traída, meio que não vai gostar disso, porque para ela vai ser mais confortável ficar ali onde ela tá. E aí vai começar a te achar chato e falar que você mudou, enfim, todas essas coisas. E uma das pessoas podem ser a sua família. Quando você mudar, quando você às vezes conseguir começar a ser mais você mesmo, talvez sua família comece a te rejeitar algumas coisas da sua personalidade, do que você gosta, de como você é, de como você age. E isso é normal. Ninguém é igual, e é por isso que existem discussões, brigas, mas tentar sempre resolver essas coisas de um jeito tranquilo, resolver esses problemas, essas discussões, esses conflitos que vai ter entre você e sua família de forma tranquila. E se você não puder resolver de forma tranquila, a gente vai partir para o próximo tópico, que é se eles forem tóxicos, mete o pé o mais rápido possível. Sim, exatamente, foda-se. Aqui agora vai ser literalmente o título do vídeo. Foda-se a sua família. A pessoa pode ser quem ela quer, pode ser o papa, porque se ela começar a te tratar mal, te destratar e começar a te fazer mal, que seja muito disfuncional, assim, que seja muita loucura, assim, na sua família. Você fala, mano, eu não quero isso pra minha vida. Foda-se, aí foda-se. Aí você não vai tentar resolver nada. Você apenas vai juntar o seu dinheirinho, trabalhar e fazer as coisas o mais rápido possível para você sair desse lugar. Ai, mas é minha família que não sei o quê. Isso não é justificativa para passar pano e para ficar aceitando maltrato de outras pessoas e toxicidade de outras pessoas. Foda-se que é família, foda-se que é do seu sangue. Mete o pé. Agora, para concluir o vídeo, eu tenho que deixar claro uma coisa. Isso tudo que eu falei aqui não significa você odiar a sua família e se afastar completamente da sua família. A sua família, ela vai continuar sendo importante para você. Quando você puder, você sempre vai tentar ajudar a sua família, vai sempre tentar conversar com eles, participar das coisas, porque família é uma área muito importante da nossa vida e faz bem pra gente. Só tem uma exceção disso que eu tô falando, que é o caso deles forem tóxicos. Aí realmente você tá com foda-se, igual eu falei. Se você quiser odiar eles, foda-se também.
Mas eu recomendo você só perdoar eles, mas você perdoar não significa você querer estar ali. Então, você pode perdoar, mas falar, ó, tô indo embora. Tchau, tá perdoado, mas não quero mais. Pra você ficar com a mente tranquila, você ficar odiando, guardando remorso das pessoas, isso não faz bem pra gente, pra nossa mente, pra nosso espírito. Mas caso sua família não seja tóxica, tudo isso que eu falei não significa que você tem que ser ignorante com eles, arrogante. Você precisa ser o Batman, frio, focado, que só estuda e trabalha, que não sei o quê. Não, que eu tô focado nos meus objetivos. Igual aqueles vídeos assim de coach motivacional que fala que você tem que se isolar de todo mundo para fazer suas coisas e tudo mais. E aí, não, não é isso. Só separa um tempo específico para cada coisa que você quer fazer, para cada área da sua vida. Se você quer passar um tempo mais com a sua família, separa um fim de semana para ajudar eles, para sair com eles, para fazer uma coisa com eles, para assistir um filme, ou talvez separe um fim de semana para ajudar eles, para fazer uma faxina na casa, para lavar uma louça, para ajudar eles de alguma forma, ajudar a lavar um carro, enfim, para você ajudar eles também, porque faz parte. Se você mora na casa com eles, você precisa sim ajudar eles em alguma coisa, a manter a casa limpa, a lavar as coisas, a ser um adulto funcional. Isso que tudo que eu falei não te dá desculpa de ser um completo cabaço disfuncional, que não faz nada dentro de casa, que não ajuda ninguém e é um fudido ali que fica só encostado. E outra, toma muito cuidado para você não usar que tá trabalhando como desculpa, porque às vezes eu já vi muito isso. Você ficar falando que não pode fazer tal coisa porque você não tem tempo, que tem que fazer aquilo, aquilo outro, só que você não tá fazendo nada. Você só tá encostado mesmo, só que você não quer ajudar as pessoas. Então, toma vergonha na cara, começa a ajudar a sua família também quando você tiver tempo, sempre. Mas o que eu falei, em primeiro lugar, sempre pense seus objetivos, seu estudo, seu trabalho, sua carreira, porque é isso que vai fazer você ter uma qualidade de vida lá na frente, uma vida boa. E caso sua família seja tranquila e sejam as pessoas que se comunicam, fala com eles, conversa com eles, avisa eles. Não tô ajudando tanto, de dia a dia, segunda a sexta, às vezes, porque eu tô focado no meu trabalho, tô focado nas minhas coisas aqui, então por isso que eu não tô ajudando tanto. Mas sempre que eu tiver um tempinho, eu vou estar ajudando vocês. Pode ficar tranquilo, que não é por má vontade. E comunica a eles. Agora tem uma família aí que não aceita muito, né, essas coisas, não acredita, às vezes acha que é preguiça da pessoa, mas aí já não me convém aqui a falar sobre isso. O que eu tô falando aqui é mais pra você tacar mais o foda-se pra sua família. Mas isso não significa você odiar eles e parar de falar com eles. Continuar gostando deles, essas coisas. Só foca mais nos seus objetivos.